Bom dia, pessoal. Me ouvem? Opa, que ótimo. Muito bem, pessoal. A gente desconta esses 4 minutos no final, beleza? Bom, então, começando de novo. Bom dia a todos, né? Meu nome é Fábio, sou instrutor de Genexus, trabalho com a ferramenta há mais de 15 anos. Vou deixar aqui o meu contato, tá? Para dúvidas um pouco mais elaboradas, que não dê tempo de a gente abordar aqui, né? É só 1 hora, né? Passa muito rápido. Então, quem tiver alguma dúvida, depois quiser entrar em contato para saber um pouco mais de detalhes sobre a ferramenta, fica aqui o meu e-mail, ok? Muito bem, pessoal. Eu não sei se todos conhecem, né? Já viram o Genexus, né? Vocês estão aqui no webinar porque tem curiosidade, pelo menos, né? Bom, o Genexus é uma ferramenta case, ou seja, é uma geradora, gera códigos nativos, né? Então, você desenvolve na linguagem Genexus para gerar a codificação na linguagem nativa. Bom, vamos começar criando aqui um projetinho em Genexus, né? Já estou com ele aberto aqui. Genexus tem uma interface bastante simples de trabalhar, né? Daqui a pouco a gente vai ver as partes principais dessa interface. Nós vamos começar criando um projeto. Então, o projeto em Genexus, o nome dado ao projeto é Knowledge Base, que é base de conhecimento, tá? Vamos clicar aqui, criar Knowledge Base. Webinar 8/2019. Muito bem. Aqui é possível você escolher o diretório em que você quer criar esse projeto, essa Knowledge Base, né? A linguagem final, a linguagem nativa que vai gerar esse projeto. Então, aqui eu tenho geradores para web, né? Se eu estivesse codificando para Windows, seria possível aparecer aqui geradores Windows. E mobile também, né? Genexus também gera mobile, mas é uma configuração interna. Eu tenho aqui um ambiente preparado para .NET, então eu vou escolher aqui C Environment, a linguagem português, né? Genexus é multilinguagem, e aqui Advanced de mais algumas configurações para eu poder dar start aqui no meu projeto, tá? Eu preciso, galera, para poder trabalhar com Genexus, ter o SQL Server instalado. Nas versões mais novas, né, isso já há algum tempo. Na verdade, a KB, né, que é a Knowledge Base, ela é um banco de dados. Então, eu preciso, né, cada objeto que é criado aqui no meu projeto, na verdade, é um registro em alguma tabela do SQL Server. Então, por isso eu preciso tê-lo instalado, tá? Vou escolher aqui a senha. E Genexus vai começar a criar aqui ele vai dar assim um start, né? Criar alguns componentes, alguns objetos, para que eu tenha algo para começar já, né? Para poder prototipar a minha aplicação. Rodrigo, poderia iniciar explicando o que é necessário para rodar um projeto mobile, os compiladores? Daqui a pouquinho a gente já faz isso, tá, Rodrigo? E também, sim, além do Genexus, né? Óbvio, você só tem que ter o SQL Server. É claro, Rodrigo, que assim, para você ter a geração na linguagem nativa, do banco e tal, você precisa também ter um ambiente, né? No meu caso aqui, eu já configurei o IS para poder rodar minha aplicação. Se eu tivesse gerando Java Web, eu teria que ter um gerenciador de aplicações, por exemplo, Tomcat. Então, o ambiente externo ao Genexus tem que estar preparado, né, para poder fazer a geração. Bancos de dados, além do próprio SQL Server, né, o banco final, a gente trabalha com outros bancos, né, MySQL, Postgre, Oracle. Então, tem várias possibilidades aí, mas tudo isso tem que estar configurado antes. O Genexus não instala nada sozinho, tá? O ambiente final tem que estar preparado. Muito bem, pessoal. Então, aqui criamos o nosso projeto, a nossa KB. Vamos começar aqui do lado esquerdo, né? Essa aba aqui mais à esquerda.
Eu tenho aqui duas áreas importantes. O KB Explorer, que é onde eu organizo meus objetos. Daqui a pouco vamos começar a criar objetos, né? Posso organizar através de pastas e módulos, tá? Separando por permissões, etc. Tem algumas outras áreas aqui que acho que não dá para entrar no mérito agora, mas também é para organizar objetos, tá? E aqui tenho embaixo a parte de preferences. Vamos começar olhando essa parte aqui, ó. Bom, quando eu estava criando a minha KB, ele pediu para criar um ambiente aqui .NET. O ambiente no GeneXus envolve duas partes. Primeiro, o gerador, que eu estou trabalhando, aqui, C, Sharp, e o banco de dados, que eu vou gerar a minha aplicação. Então, é o banco de dados realmente em que eu vou criar as minhas entidades, né, que vai ser o banco de produção lá, que eu vou mandar para o cliente. Muito bem, os bancos de dados possíveis são esses daqui, ó. Eu tenho vários tipos de banco, né, como eu tinha dito antes. MySQL, SAP HANA, inclusive, ó, adaptado para a última versão do SAP. Então, posso trabalhar com vários bancos. E a linguagem eu defino aqui no gerador, tá? Bom, isso aqui é um ambiente. Isso quer dizer, pessoal, que eu posso ter vários ambientes aqui configurados. Por exemplo, se eu quisesse ter um ambiente Java apontado para Postgre, por exemplo. Clique em OK. Ele vai agora ter dois ambientes. Ou seja, pessoal, no final, na geração final, se eu apontar para esse ambiente, a ideia é que sem que eu altere nenhuma linha de código em GeneXus, nenhuma estrutura, nenhum objeto, ele faça a geração tanto para Java quanto para C Sharp. Tá? Então, basta que eu só aponte qual gerador eu quero. Isso é muito legal, né? Então, tendo o ambiente preparado, se eu estivesse apontando para cá, executando a aplicação, ele estaria gerando C Sharp com SQL Server. Se eu estivesse nesse environment aqui, ele estaria gerando Java com Postgre. Ok? Guilherme, a imagem travou? Ainda está travado, Guilherme? Todo mundo consegue acompanhar? Tá tudo certinho? Beleza, Rodrigo. Vamos chegar no ambiente mobile, tá? Beleza. Um outro benefício, uma outra utilidade desse esquema de ambientes, imagina que eu tenha o ambiente aqui de desenvolvimento, o ambiente de testes e, por final, o ambiente de produção. Ou seja, eu aponto para esse ambiente e executo minha aplicação enquanto estou desenvolvendo para eu poder testar. Quando eu aponto para o teste, uma equipe de testes, né, uma equipe de QA, então aqui eu estou fazendo uma liberação, provavelmente em um outro servidor, em um outro local, para que essa equipe teste. Então, valido também em QA. Se está tudo certo aqui, se eu tivesse aqui um outro ambiente em produção, aí sim, era só apontar para ele e executar, e estaria atualizado para o cliente final, tá? Isso aqui é importante, pessoal, porque a tecnologia, ela evolui muito rápido, né? Então, linguagens novas aparecem a todo momento. Antigamente era o Windows, depois passou para web, agora é mobile, não sei o que vem depois. Então, o GeneXus trabalha com a ideia de que eu possa configurar vários ambientes para vários geradores e vários bancos, sem que eu precise mudar o meu código em GeneXus, tá? Muito bem. Eu vou deixar aqui apontado para o C Sharp, gerando para SQL Server, ok? Muito bem, pessoal. Vamos começar, então, a criar objetos, né? O GeneXus, ele trabalha com o conceito de entidade, tá? As entidades no projeto, acredito em qualquer projeto, são o que vai gerar as tabelas no final, né? Então, por exemplo, quando eu vou entrevistar o cliente para fazer o levantamento de regras de negócio, ele começa a me falar assim, eu quero logar no sistema, então você imediatamente pensa, eu preciso de um usuário. Eu quero cadastrar meus clientes, meus produtos, meus fornecedores.
sei lá, os meus funcionários. Então, essas entidades, né, são, na verdade, o que nós chamamos aqui internamente em GeneXus de transações. Então, transações representam as entidades do meu sistema, tá? Vou criar aqui uma transação, que é o primeiro objeto, é o objeto talvez mais importante, né, do GeneXus. Vou criar aqui dentro dessa pastinha web mesmo. Ó. Então, new object. E aqui GeneXus me mostra uma lista de vários objetos, né, que eu posso trabalhar. Infelizmente o tempo é curto, a gente não vai conseguir ver tudo, né? Mas aqui está o objeto transaction. Tem objetos para workflow, para relatórios, para documentação, específicos para web, user controls, também são objetos externos, né? Objetos para deploy, chatbots e smart devices. Tá? Vamos começar aqui com a transação. Vou criar a transação mais comum que existe aí, que é a transação de pessoa. Tá? Então, dou um nome para ela e clico em Create. Então, aqui no meio, GeneXus começa, então, a mostrar os objetos que eu vou trabalhando. A transação de pessoa, pessoal, o objeto transação, a primeira finalidade dele é definir a estrutura de dados que as tabelas relacionadas a essa pessoa vão ter. Então, pessoa, por exemplo, vai ter que ter um código, né? Então, vou colocar aqui pessoa, código. Pessoa vai ter um nome. Pessoa, nome. E aqui, na segunda coluna, né, aqui eu defino o nome dessas informações. Em GeneXus, cada informação de uma transação é chamada de atributo. É comum o pessoal relacionar o conceito de campo, né, que é muito usado aí nas tabelas. Internamente, aqui no GeneXus, nós chamamos cada posição da transação de atributo, cada coluna aqui. Então, eu posso definir os tipos desses atributos. Ó, código pode ser um numeric de 9. Tem muitas pessoas. Nome não pode ser um número, né? Tem que ser um varchar de 100 posições, por exemplo. Eu posso ter também pessoa, data, nascimento, do tipo date. Então, eu estou definindo a estrutura, as características que essa pessoa vai ter. Max, pode fazer tudo em um único ambiente? Sim, pode fazer tudo em um único ambiente, tá? A ideia é que os ambientes sejam só configurações. Então, os objetos que eu estou codificando aqui e criando, eles servem para todos os ambientes, tá? Posso ter N ambientes aqui, mas os objetos são comuns para todos. Muito bem, pessoal. Então, acabei de criar aqui a minha primeira transação, representando a minha primeira entidade. Eu vou salvar, tá? E vou, como eu disse, né, a primeira utilidade da transação é definir a estrutura de dados, né? Então, ou seja, essa transação de pessoa vai gerar uma tabela mesmo no banco com essas 3 colunas. Muito bem. E onde que eu configuro, então, esse banco de dados? Até agora eu não configurei o banco de dados final da aplicação. Eu venho aqui no ambiente que está ativo. Aqui dentro de Data Store eu tenho a instância do SQL Server. Para eu criar um banco diretamente pelo GeneXus é muito fácil. Botão direito, Edit Connection. Aqui vão aparecer as instâncias do SQL Server que eu quero trabalhar. No meu caso aqui estou com... Tenho várias, né? Estou com 2012 ativo. Vou digitar aqui usuário e senha. E, se tudo der certo, ele já vai mostrar a relação aqui de bancos que já existem nessa instância do SQL Server. Porém, eu quero criar um banco novo. Então, eu vou criar aqui. É só digitar um nome novo aqui que não existe. Ó, BD Webinar 08/2019. Ok? E clica aqui nesse link Create Database. Database criado com sucesso. Ou seja, se eu vier aqui ao meu SQL Server agora, Tiago, sim, está sendo gravado, tá? Depois
a Ingrid vai disponibilizar para vocês. Então, aqui na instância do SQL Server, dentro de banco de dados, ele criou aqui para mim o BD Webinar 08-2019. Eu ainda não tenho nenhuma tabela aqui dentro, tá vendo? Mas eu tenho um banco totalmente vazio. É o que o GeneXus precisa para poder criar diretamente dele, né, as estruturas que são relacionadas aqui através da transação. Muito bem. Então, o fato de eu ter criado uma transação, pessoal, não indica que já criou aqui fisicamente no banco. Qual que é o passo para eu poder criar essa tabela baseada nessa transação de pessoa? Eu preciso executar essa aplicação. Tá? Então, vamos executar aqui a primeira vez essa aplicação. Aqui do lado direito, ainda não falei, mas a primeira aba que sobressalta aqui é essa aba de Output aqui. É onde você vai acompanhando tudo que o GeneXus está fazendo e criando. Tá bom? É muito importante. Os erros que acontecem durante a compilação, eles aparecem aqui. Tá? E aí o GeneXus dá uma dica do que está acontecendo quando acontece um erro. Muito bem, executei a aplicação e apareceu aqui para mim essa abinha aqui, Impact Analysis. Impact Analysis indica que eu vou ter uma análise de impacto no banco. Então vamos analisar aqui o que o GeneXus está fazendo. Ele está criando uma tabela chamada pessoa, ela é nova, ela não existe, com esses atributos, criou um índice aqui para a chave primária, e ainda mostrou para mim o script que vai ser executado. Se eu copiar aqui e colar aqui na instância e executar, essa tabela vai ser criada. Mas não é isso que eu quero que o próprio GeneXus crie para mim. Então, é só clicar aqui no botão Create e aguardar o restante da execução. Nesse momento, ele está também criando uma série de objetos de interface, né, para eu poder trabalhar com essa tabela aqui de pessoa, né? Não basta ter a tabela, eu preciso ter uma tela com recurso de inserir, alterar, excluir, consultar, etc. Navegar por entre os registros. Então, tudo isso está sendo gerado nesse momento aqui. Deixa eu ver se tem uma pergunta. Bianca, sim, se você criar o DB via SQL, eu consigo apontar para ele normalmente depois, então, via GeneXus? Consegue apontar. O único problema, Bianca, é se esse banco já tem tabelas que não foram modeladas de acordo com o padrão GeneXus, né? O GeneXus tem todo um padrão de nomenclatura de objetos que é preciso ter cuidado, mas é possível, sim, fazer uma engenharia reversa, tá? Sim, o ideal, né, para quem opta por trabalhar com GeneXus é criar tudo a partir dele. Já tivemos situações de pegar um banco já existente, uma modelagem toda desnormalizada, né? Quando eu falo de padrão, pessoal, é um padrão de normalização, tá? O GeneXus não inventou nada relacionado a isso. Mas a gente sabe que tem bancos aí totalmente desnormalizados, né? E depois, para manter a integridade dessas informações, é complicado. Aí você tem que fazer uma análise um pouco mais elaborada. Fazendo pelo GeneXus, GeneXus te leva a fazer a modelagem com a forma mais correta, tá? Rodrigo, sim, você pode ter conexão a 2 bancos diferentes, sim, Rodrigo. Muito bem, pessoal. Então, quando eu compilei, então o GeneXus já abriu para mim até o navegador aqui com o link para a pessoa. Vamos clicar aqui na pessoa e ver, então, aquele formuláriozinho que eu disse que é criado para eu poder trabalhar com essas informações. Então, aqui eu tenho, é possível aqui escolher uma data, nome, digitar o código, navegar, selecionar, né? Ele abre aqui um pop-upzinho de busca. Aqui está feio, porque eu nem mudei os textos, né, dos nomes dos atributos, mas é possível aqui você fazer pesquisas para poder cair nessa tela. Então, é um cadastro bem inicial, né? Mas já é possível prototipar e entender o funcionamento do sistema
da maneira mais simples possível para poder identificar erros, né? Porque geralmente a galera faz assim, primeiro deixa a tela linda e depois vai ver se funciona, né? Aqui em Genex é o contrário. Primeiro eu garanto a usabilidade, depois eu trabalho com a parte visual, tá bom? Então primeiro a gente modela o sistema, a aplicação, deixa ela bem correta, e depois nós vamos trabalhando com a parte visual, ok? Rodrigo quer saber como? Assim, Rodrigo, ó, aqui dentro de banco eu posso criar um novo banco, tá vendo? Postgre, por exemplo. Aí eu fico com 2 bancos aqui, tá? Não vou deixar aqui porque senão vai complicar minha vida porque eu ainda não configurei. Mas é assim, tá? Eu posso criar vários ambientes e dentro de cada data store eu posso criar vários bancos, ok? O Rodrigo está perguntando se é possível fazer importação de dados de XLS para Genex. Sim, é possível. Ele tem um tipo de dados reservado, chama Excel Document. É uma variável que você faz a importação do XLS para Genexus, e aqui dentro você trabalha nele como uma tabela temporária, tá? É possível varrer, alterar valores, etc. Tá? E aí, baseado nessa tabela temporária, eu posso gravar numa tabela física também. Muito bem, pessoal, vamos dar seguimento aqui. Bom, eu quero melhorar um pouco o meu cadastro aqui. Eu quero deixar essa informação aqui de pessoa código, eu quero que ela seja auto-number. Não quero ficar digitando o código, né? Porque é um sequencial, um identificador. Então não tem sentido eu ficar digitando. Então eu vou usar aqui, clicar aqui no atributo, e aqui aparece a segunda aba, que é muito utilizada, aqui do lado direito, que é a aba de propriedades. De acordo com o objeto ou com a área que eu estou clicando, essa aba de propriedades muda. Ó, vou clicar aqui em Net Environment. Está vendo que agora apresenta as propriedades desse ambiente aqui. Se eu clico na transação, ele mostra as propriedades da minha transação. Tem uma série de propriedades aí. Se eu clico no atributo da transação, ele mostra para mim as propriedades daquele atributo. Tá? Então é aqui que eu quero fazer a alteração da propriedade. Eu quero que essa propriedade aqui, AutoNumber, seja true. E aí eu quero que comece em 1 e vá evoluindo de 1 em 1. Tá bom? Muito bem, vamos salvar. Vamos criar mais alguns atributos aqui para poder mostrar um outro conceito bem legal de Genexus também, que é o conceito de reaproveitamento de tipos de dados, tá? Vamos criar aqui o endereço. Então, o endereço é o endereço da pessoa. Genexus traz para mim um tipo de dados, aqui em Genexus a gente chama de domínio, né? É um tipo de dado reservado, chamado address. Daqui a pouquinho a gente vai ver qual é o benefício de usar esse tipo de dados aqui, tá? E Genexus tem uma inteligência, se ele identifica no nome do atributo parte do nome que tem o mesmo nome de um atributo aqui, de um domínio, ele vai declarar automaticamente para mim. Por exemplo, eu tenho um domínio chamado phone, em inglês, tá? Pessoa phone. Aí ele traz para mim o tipo de dado phone. Vou colocar aqui o pessoa e-mail. Aí, Genexus traz para mim também um domínio, um tipo de dados reservados chamado e-mail. O que esses domínios fazem, pessoal? Ah, Fábio, eu quero saber que tipo que é. Aqui eu não consigo ver, igual aqui, né? Tem numeric de 9, varchar de 100. Que tipo é esse endereço? É só clicar no atributo, vir as propriedades, e aqui eu tenho, ó, tipo de dados varchar de 1024. Tá? Mas qual que é o benefício de eu usar esse address? Eu poderia digitar diretamente, né, varchar de 1024. É que o domínio ele traz algumas funcionalidades agregadas, tá? O address, por exemplo, address, ele vai permitir uma integração com o Google Maps. Então, se eu digitar o endereço, o Genexus vai criar um link para eu poder acessar aquele endereço e abrir direto o Google Maps. O pessoa phone, quando estiver fazendo a geração para mobile, esse pessoa phone vai ter uma usabilidade
em que eu clico, ele já abre direto o discador com aquele número ali informado, tá? O pessoa e-mail, ele já valida se aquele e-mail é válido. Valida se o e-mail é válido, é legal. Ele já valida se o e-mail é correto, né? Então, se tem arroba, ponto, etc. Então, são coisas prontas que Genexus traz. Então, é muito bom usar os domínios que ele tem. Esses domínios, pessoal, ficam aqui, ó. View, domains, e aqui eu tenho uma lista de todos os domínios que Genexus oferece para mim. Também é possível, pessoal, criar domínios novos. Por exemplo, já vou dizer qual que é o benefício disso. Eu vou criar aqui um domínio. Para criar um domínio é muito fácil. Eu coloco o nome do domínio que eu quero, código, igual a numeric de 9 posições. Pronto. Agora esse atributo aqui, ele é baseado em um domínio. Vou fazer a mesma coisa aqui para nome, tá? Nome igual a varchar de 100 posições. O benefício disso é que, obviamente, minha aplicação ela vai crescer bastante, ou seja, eu vou ter outras transações, vou ter produto, vou ter fornecedor, vou ter usuário, vou ter cliente. Possivelmente todas elas vão ter um identificador e possivelmente todos vão ser do mesmo tipo. Possivelmente todos vão ser auto-number. Então, se eu crio o domínio, eu associo esse domínio a todas as transações. Se um dia eu precisar mudar essa informação, mudar esse tipo de dados, imagina que não pode mais ser numérico de 9, vai ser numérico de 13 agora. Se eu vier aqui diretamente no domínio e alterar esse código aqui para numérico de 13, deixar auto-number já, todas as transações, todos os atributos que têm esse domínio associado àqueles atributos vão ser alterados diretamente, sem que eu precise entrar em uma por uma e mude na mão. Então, o conceito aqui é reaproveitar e facilitar a manutenção, tá bom? A mesma coisa válida para nome aí, ó. Deixa eu ver nas informações aqui. Tiago perguntou, acesso a bancos com o Mongo Genexus tem como fazer? Tiago, eu não conheço, tá? Eu posso pesquisar e depois trazer informação. Me manda por e-mail para eu poder dar uma olhadinha, tá? Rodrigo Guimarães, geolocalização também? Consigo gerar gráfico de mapa? Sim. Nivaldo Costa, nos domínios o GX valida as informações digitadas? Exemplo, no e-mail, se o cara esquecer de escrever sim, dá um erro, tá? Dá uma mensagem do lado. Max, está aqui, ó. Deixa eu ver se eu fechei, não. Aqui. fabio@fmxsolucoins.com.br. Tá bom? Muito bem. Voltando aqui. Eu vou salvar isso aqui, tá, pessoal? Salvar tudo isso e vou executar novamente. Ó. Vou apertar play de novo, tá? Muito bem. Agora, Janex está dizendo, ó, pessoa já existia, certo? Agora ela precisa de conversão. Ou seja, eu realmente, ó, existiam esses 3 atributos, agora eu criei mais 3. E toma cuidado, pessoal, que aqui, ó, deu uma mensagem de warning. O que está dizendo, ó? O atributo pessoa endereço não aceita nulos e não tem um valor inicial. Você precisa usar um valor inicial. Por quê? Imagina que eu já tenho informações na tabela de pessoa e agora estou criando atributos que são obrigatórios. Aí você vai perguntar, Fábio, onde que você definiu que esses 3 atributos são obrigatórios? Aqui nessa última coluna, ó, no label. Então, eu posso definir aqui que esses atributos não são obrigatórios.
Então, quando eu quero que uma informação não seja obrigatória, é só colocar aqui como yes, tá? Vou deixar também a data de nascimento como não obrigatória. Vou salvar de novo e executar novamente, tá, pessoal? Entendi, Mark. Tá, vou pesquisar um pouco mais a respeito, que eu não conhecia esse mundo, tá? Ok, pode deixar. Se for o caso, eu entro até em contato com a própria Genexus, beleza? Para poder dar um retorno para vocês aí. Bom, agora sim, voltando aqui, o Reorganize ficou verde, né? Não tem mais nenhum warning. E aqui ele vai criar esses 3 atributos para mim. Pessoa da data nascimento, o valor anterior era numeric de 9, era permitido, não permitia nulo, e agora permite nulo. O pessoa código, né, o valor anterior era numeric de 9, nós alteramos para numeric de 13, lembra? Antes era autonumber no, e agora autonumber yes. Então, realmente, ele está fazendo todos os impactos que eu codifiquei na transação. E aqui ele monta um script para poder executar tudo isso daí, tá bom? Vamos clicar aqui em Reorganize e acompanhar aqui do lado direito essa execução. E vamos acompanhar, então, as alterações que nós fizemos. Então, nós adicionamos 3 atributos. Ó, vamos clicar aqui na transação de pessoa. Então, aqui os atributos, olha só. Então, agora, o código é autonumber. Vamos começar a cadastrar aqui. Fábio Antônio Visquete. Data de nascimento, eu nasci anteontem. Endereço, ó, vou colocar a rua da minha casa. Eu sou aqui do interior de São Paulo, tá, pessoal? Sou de Araçatuba. Tenho telefone. Posso digitar aqui um número qualquer, né? Não tem nenhuma validação ainda. E-mail. Quando eu saio do e-mail, se é um e-mail inválido, o valor de pessoa e-mail não coincide com o padrão especificado. Tá? Então, se eu deixar vazio, ele passa, né? O e-mail não é obrigatório. Mas a partir do momento que eu informo alguma coisa, eu tenho que informar algo válido. Então, eu vou colocar aqui o meu e-mail. fabio@fmxsoluções.com.br. Aí sim, ele permite continuar com o cadastro, tá? Vamos confirmar. Os dados foram inseridos com sucesso. Se eu navegar para cá, agora eu tenho o primeiro registro no banco, tá? Ele fez o autonumber, cadastrou tudo certinho. Vamos verificar essa tabela lá no banco? Olha aqui, ó. Vou atualizar. E aqui ele acabou de criar para mim o DBO pessoa com essas colunas aí. Inclusive com essa linha que eu acabei de incluir aqui, ok? Muito bem, então o Genex está fazendo certinho o impacto, criando as transações, etc., e as tabelas. Muito bem. Vamos continuar, então, a conhecer um pouquinho mais dessas abas da transação. Esse layout web aqui que a gente está vendo, na verdade, ele foi definido por essa aba aqui, ó, Web Form. É um layout, em Genex eles chamam de Abstract Layout, né? Ele é um layout de desenho só, tá? Se você quiser um preview disso, tem uma abinha para preview, tá? Mas aqui você trabalha com as informações de maneira abstrata, trabalha com classes, né, .css aí, para poder dar as cores e tamanhos, etc. Genexo é responsivo também, tá? Então essas informações aqui são todas, já tem as características responsivas. Então aqui, esse webform é responsável por dar esse resultado aqui na tela. Tá bom? Eu tenho ainda, se eu estivesse gerando para Windows, essa aqui seria a carinha que a minha tela Windows teria, tá? Eu posso definir regras. Por exemplo, eu defini aqui
que o pessoa endereço não é obrigatório. Mas se eu quiser dar uma mensagem um pouco mais amigável, dizendo que sim, ele é obrigatório. O endereço é obrigatório. Quando que eu quero que isso aconteça? Quando o pessoa endereço, que nome eu dei aqui? Pessoa endereço for vazio. Acabei de escrever uma regra error. Ou seja, quando eu passar pela informação na tela e a aplicação identificar que esse atributo está vazio, ele vai disparar essa regra error. E error, é óbvio que ele funciona como um tipo de rollback, né? Você não consegue dar continuidade na gravação do registro, tá? Ele fica paradinho aqui até eu corrigir aquele problema. Então, deixa essa regra aqui. Então, aqui nessa aba de regras, eu posso definir valores. Pessoa, data nascimento, igual today. Sei lá. Ok, então posso atribuir valores para atributos. Então, é aqui que eu faço algumas definições de regras. Tenho ainda a parte de eventos. Por exemplo, eu tenho eventos do tipo start. Então, o que eu quero que aconteça quando eu entrar na página pela primeira vez? Posso definir eventos em botões. Então, eu teria evento, botão, ponto, clique. Então, posso ter refresh na tela. Então, o que eu quero que aconteça quando a tela for atualizada? Eventos do tipo load. Então, o que eu quero que aconteça quando eu estiver lendo informações do servidor? Então, é aqui na parte de eventos que eu configuro isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Sim, isso é verdade, Nival. Depois posso dar mais detalhes, tá? Beleza, pessoal? Continuando aqui. Então, parte de regras, eventos é para isso. Variáveis. Para eu poder declarar aqui posições temporárias aqui para poder trabalhar, né? Uma variável simples, eu tenho variáveis compostas, onde eu posso armazenar mais de um valor ao mesmo tempo em uma só variável. Tem a parte de help, é aqui que eu configuro. A parte de documentação, aqui é a documentação mais para o próprio desenvolvedor, né? O que foi feito nesse objeto, qual a lógica adotada, etc. E chegamos então à parte de patterns. A parte de patterns, na verdade, são ferramentas que o GeneX oferece para poder melhorar a usabilidade da minha aplicação, tá? Então, eu tenho, no GeneXus nativo, né, GeneXus instalado por default, ele vem essas três primeiras abas, tá? Eu ainda posso adicionar patterns de terceiros, tá? Que não vem ao caso agora. Então, vamos focar aqui nessas três primeiras abas. Category foi o primeiro patterns que GeneXus trouxe, mas hoje em dia praticamente ninguém usa, tá? Nós temos, então, dois patterns que são muito importantes, que é o patterns para web e o patterns para smart device. Então, daqui a pouquinho a gente vai fazer a geração para smart device, tá? Então, qual seria a função do patterns? Definir uma usabilidade melhor para esses cadastros aqui. Então, aqui, apesar de estar um pouco funcional, né? Está bem funcional, eu tenho navegação, eu tenho uma pesquisa aqui para poder mostrar os registros e tal. Seria mais legal se eu tivesse, antes de entrar no cadastro, uma tela de consulta, onde eu pudesse filtrar as informações, pudesse ordenar as informações, eu pudesse exportar para XLS, olha que legal, são recursos interessantes, né? Então, o Patterns for Web, ele me traz tudo isso. Basicamente, não vamos entrar no método view, né? View é um recurso adicional. Essa primeira parte aqui de selection vai gerar essa usabilidade que eu falei. Então, aqui eu tenho os mods, aqui eu vou permitir inserir, alterar e excluir. Eu posso ainda definir aqui, por exemplo, export.
Vou habilitar o export, só para vocês verem lá, resultado final, tá? Eu tenho os atributos, ou seja, o conjunto de informações, a lista de informações de pessoa. Então, essa parte aqui do Patterns vai gerar uma grid, né, na tela, trazendo todos os registros. Eu tenho a parte de orders, por qual informação eu vou ordenar, e tem a parte de filtros, por qual atributo eu vou filtrar, tá? Para que esse pattern seja aplicado, basta eu marcar aqui, apply. Vou marcar aqui e vou salvar, tá, pessoal? Só para a gente ver isso em execução e vocês verem a usabilidade em funcionamento. O pessoal está com dúvida por que a Artec optou por não gerar mais Windows a partir da versão 15. Eu posso me informar melhor sobre isso, tá, pessoal? Rodrigo, o que é o help? O help do sistema, sim, é o help do sistema. Muito bem, vamos executar aqui. Muito bem. Trazendo aqui. Então agora ele trouxe aqui um outro objeto, um tipo diferente. Olha como era antes, ó. Era assim, eu acessava direto o cadastro. Depois que eu apliquei o Patterns, mudou aqui o nome, né? E mudou também até o ícone aqui do objeto. Então nós vamos clicar aqui em www pessoa. E agora sim, o GeneXus traz para mim, ó, a aplicação traz uma área de consulta. Então eu vou cadastrar aqui mais uma pessoa. Então, para cadastrar mais uma pessoa, clica aqui em inserir, né? Vou cadastrar aqui teste. Não vou preencher endereço. Ali, ó. Não preenchendo endereço, a regra erro dispara, né? O endereço é obrigatório. Então, eu tenho que informar o endereço. Vou informar qualquer coisa aqui. E as outras informações não são obrigatórias. Vou confirmar. Ele cai aqui atrás para mim já na grid. Então, agora eu posso filtrar, por exemplo. Fábio. Traz só o Fábio. Teste. Certo? Então, filtrando por nome. As colunas das grids também são ordenáveis, ó. Então, clicando nas colunas, eu faço a ordenação para aquela coluna. Assim vai. Posso modificar. Clico aqui, traz esse registro em modo de edição. E posso excluir. Então, clico aqui, ele vai dar confirma a eliminação dos dados. Se eu clicar em confirmar, ele vai eliminar o Fábio, tá? Não é isso que eu quero agora. Além disso, eu tenho a exportação aqui para Excel. Ó. Vamos gerar aqui o Excelzinho. É básico, mas pelo menos está funcional. Está aí. Com todas as colunas e todos os registros disponíveis ali. Então, ele respeita, inclusive, o filtro, tá, pessoal? Se você filtrar aqui, antes de gerar o Excel, ele vai exportar somente as informações que estão filtradas, tá? Uma outra coisa que dá para ver também são aqueles domínios em funcionamento. Olha só. Endereço. Como eu usei o domínio address, aqui ele gerou um link para mim. Vamos clicar aqui. E já trouxe para mim o Google Maps posicionado aqui naquele endereço. Tá? Não sei qual é o esforço disso em linguagem nativa, mas isso aqui já está pronto para a gente, tá, pessoal? O fone o domínio, a usabilidade dele é mais específica para mobile, depois a gente vai ver. O e-mail não, o e-mail ó, também tem um link. Então, se eu clico no e-mail, ele vai abrir o meu gerenciador de e-mails padrão, já com a mensagem aberta, com uma preenchida, etc. São facilidades de uso aí para a gente. Então, essa que é a vantagem de usar domínios e patterns, tá, pessoal? Então, de maneira geral aqui, eu consigo trabalhar bem
com uma entidade, né, utilizando todas essas abas aqui, de acordo com o que eu preciso, tá? Muito bem. Então, agora, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Nicolas Calisto está respondendo aí o que é a pergunta. Tá, depois eu posso esclarecer melhor essa geração do Windows, tá, pessoal? Vamos gerar agora. Geramos para web. Vamos gerar esse mesmo cadastro aqui, então, para mobile, tá? Então, eu vou usar agora o meu Work with for Smart Devices, que é o meu Patterns para Smart Devices. E aqui, basicamente, ele vai ter a mesma usabilidade. Ele vai ter primeiro uma lista, que seria essa tela aqui, só que em formato mobile. E depois os detalhes, que seria o formulário. Aqui, ó, detalhes. Então, para fazer uso desse patterns, é só marcar aqui, apply este patterns, quando eu salvar. Muito bem. Espera salvar. Salvou. Muito bem. Vamos observar aqui na parte de geradores, pessoal, qual a diferença depois que eu marquei o Work with for Smart Device. Não sei se vocês se lembram, antes só tinha aqui o default C Web. Agora, como eu tenho objetos Web e Smart Devices, ele então, dentro de geradores, passa a ter dois aqui. Tá? Então, isso aqui também tem propriedades. Vamos aqui do lado direito. Ó, eu posso gerar para Android e para iOS, tá? iOS eu não vou conseguir mostrar para vocês. Não tenho... A emulação é feita em uma máquina da Apple, tal, em um Mac, então... Mas eu consigo mostrar Android. Para isso, eu preciso ter o SDK instalado, tá? Eu já fiz a instalação prévia. Para quem não tem, GeneXus facilita para mim. Olha aqui, Update Android SDK. Ele já baixa o SDK necessário para essa versão do GeneXus. Tá bom? Muito bem. A única coisa que falta agora é definir qual vai ser o objeto que vai ser inicializado no Smart Device, no meu mobile. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou definir que esse objeto aqui, ó, que é o patterns da pessoa, Work with Device pessoa, seja o meu objeto inicial, tá bom? Então, defini como Startup Object e vou agora executar novamente. Vocês lembram que quando a gente executava, ele abria essa página aqui, né, que é o Developer Menu. Vamos ver agora o que vai acontecer. Vou clicar novamente e vamos aguardar. Se tem alguma pergunta. Sim, posso mostrar sim, Thiago. É que tem uma questão também, eu tenho... Nossa, a FMX é uma fábrica de software, né? A gente faz projetos e eu posso mostrar assim uma aplicação, eu só preciso ter cuidado aqui com as informações do cliente, né? Eu tenho que preservar informações que sejam relevantes. Esse é o único ponto, tá? Rodrigo, sim, ele gera um ponto APK, tá, Rodrigo? Se fosse para o iOS, seria um ponto IPA. Mas esse IPA não é gerado na nossa máquina, tem que ser uma máquina Apple. Juliane, para gerar uma view avulsa sem vínculo com base, para executar um determinado processo, eu não entendi, Juliana. Aqui, Rodrigo, ó, eu venho no menu Tools, tá? Update Android SDK. Ou você pode acessar a própria página de downloads da GeneXus. Então lá você acessa e vai ter lá APK
Android APK, uma coisa assim. Então, olha só, pessoal, agora ele fez uma série de gerações aqui agora para mobile, tá vendo? E agora ele iniciou aqui o meu emulador, ó. Ele já traz, inclusive, esse emuladorzinho aqui. Simples, mas é bem funcional, tá? Vamos aguardar. A primeira vez que abre esse emulador, ele demora um pouquinho, mas depois é rápido. Então, agora a ideia aqui é que ele abra aquela aplicação, cadastro de pessoa, agora no emulador. Rodrigo, eu não sei de que versão, rapaz. Eu acho que da 15, na 15 e 16 eu tenho certeza, tá? Que tem esse recurso. Nas Evolutions da vida eu acho que não. Deixa eu abrir aqui uma outra aplicação, um pouco mais robusta. Um projeto nosso aqui, tá? Ah, desculpa. Deixa abrindo aqui enquanto a gente acompanha a emulação. Tá aqui uma aplicaçãozinha com gráficos, tá? Aqui posso, inclusive, selecionar o mês, semana passada. Clicar aqui, gera os gráficos da semana anterior. Aqui também, colocar do mês passado. Essa aqui é uma aplicação que consome APIs, tá? São APIs que o cliente disponibilizou para a gente. Então, nem são transações e tabelas, são APIs. É possível também consumir um serviço externo. Tá com exemplo de gráficos, tá? Com efeitos e tal. Essa sim é uma aplicação mais profissional. E aqui, um menuzinho lateral. E aqui abrindo uma tela que nós construímos aqui, ok? Muito bem. Vamos ver aqui. Pronto, aqui abriu o emulador. E agora eu tenho ó, as mesmas informações que eu tenho aqui. Eu tenho também aqui no meu emulador. Olha só. É claro que aqui eu tenho menos espaço, né? Então não cabe tanta informação. Mas aqui são os mesmos registros. Ó. Então vou clicar no Fábio. Olha aqui, aquela usabilidade que eu falei para vocês. Aqui, ó, do domínio fone. Ele abre o discador já com o meu número preenchido, tá? E-mail é a mesma coisa. Ele também tem a opção de trazer aqui o meu e-mail corrente, meu gerenciador de e-mails padrão. Vou alterar esse registro aqui no mobile. Então, vou mudar aqui para Fábio Visquete 2. Vou salvar. Os dados foram modificados. Dá um refresh aqui. E a alteração já está disponível aqui. Ok, pessoal? Então, assim, é possível... Aqui eu utilizei o Patterns para poder fazer a geração mobile. Mas como a gente viu, quando a gente cria um objeto, é possível criar objetos manualmente específicos para mobile, olha só. Então, tem uma série de objetos aqui para mobile. Objetos são comuns para os dois, né? Então, comum quer dizer que serve tanto para mobile quanto para web. Reportings, né? Documentations, parte web. Então, tem uma série de objetos aqui que eu posso construir manualmente. Inclusive toda a interface. Ah, não gostei dessa cor aqui, eu posso mudar também, tá? Tudo isso é parametrizável. É uma questão de layout mesmo. Certo, pessoal? Bom, o objetivo hoje era mostrar, então, um pouco do que é possível fazer com o GeneXus. Então, as gerações possíveis, as configurações de ambiente, gerar tanto para web quanto para mobile,
verificar essa integração, né, entre diferentes tecnologias. Então, fico aí à disposição mais alguns minutinhos só para ter mais alguma dúvida. Mostrar o APK, deixa eu ver aqui. Aqui. Preciso lembrar onde é, tá? Qual que é o nome? Work with. Aqui, ó. O APK está aqui na raiz da aplicação, tá vendo? Ponto .apk. Então é só levar isso aqui e instalar no celular. Então, Max, a questão de gerar o Windows, eu preciso verificar, tá? Qual versão realmente não está gerando mais. Se é só na 15, se é a partir da 15 ou se é só na 16. A 16 eu tenho certeza, tá? Juliana, mostre onde fica o código-fonte para personalizar ou incluir mais opções. Assim, Juliana, vou mostrar onde fica. Exatamente nessa pasta aqui. Pelo Genex é fácil de acessar. Só vir no menu Tools, tá? Explore Target Environment Directory, né? Diretório, o ambiente do diretório de destino. Tá aqui, ó. Então, ele fica dentro dessa raiz, ó. C# Model Web. Então, aqui estão todos os meus programas que ele gerou. Aqui os pontos CS da vida. Arquivos de estilo. .js, né, JavaScript. Tem pastas aqui para imagens. Então, toda a estrutura aqui da minha aplicação. Só que assim, não é aconselhável, viu, Juliana, você vir alterar diretamente aqui, tá? Por quê? Porque o Genexus, toda vez que ele executa, ele sobrescreve tudo aquilo que a gente altera manualmente lá. Então, se eu optei por utilizar o Genexus, é melhor você dar manutenção em Genexus, e aí sim, a partir dele, gerar a linguagem final, tá bom? Você fala, pode, né? Imagina que eu não vou usar mais Genexus, o cliente quer os fontes para poder ele mesmo dar manutenção, eu mando a aplicação para ele, tudo que ele alterar aqui, óbvio que vai dar reflexo na aplicação final, né? Aí, ó. Desculpa, abriu errado. Então, basta abrir aqui, ó. Aí, é o código nativo. Então, se eu vier aqui alterar e atualizar a página, com certeza vai ter reflexo. Só que se eu vier pelo Genexus e dar build de novo, ele vai gerar esse objeto do jeito que está codificado aqui. Tá? Então, você vai perder as suas atualizações. Então, a gente aconselha não fazer isso. Felipe está perguntando. Trabalho com o Genexus há algum tempo e agora estamos migrando algumas aplicações do Android Studio Java para o GX. Existe alguma formação, treinamento avançado? Sim. Temos sim, tá? Você pode entrar em contato com a Ingrid, Felipe. A Ingrid é responsável aí pela área de organizar, tá, esses webinars, cursos aqui no Brasil. Juliana, mas por exemplo, o Genexus gera um CRUD. Se eu tenho o código customizado, tem que criar no Genexus. Seria a forma mais correta, viu, Juliana? Se você quiser continuar dando manutenção pelo Genexus. E assim, é possível fazer qualquer layout em Genexus, tá, pessoal? É só saber como fazer. Muito bem, pessoal. Espero assim que o webinar tenha esclarecido as dúvidas que vocês, uma boa parte das dúvidas, né? Dúvidas um pouco mais complexas, ou essas dúvidas que não foram sanadas,
Eu prometo deixar, né, disponível isso, vocês entrem em contato comigo por e-mail também para outros esclarecimentos. E agradeço demais a presença de todos vocês, espero ter contribuído, né? Para quem ainda não conhecia a ferramenta, espero ter desmistificado um pouco sobre ela. E para quem já conhece, espero que tenha colaborado com alguma coisa. Tá bom? Certo, pessoal? Muito obrigado pela presença. O vídeo está sendo gravado e a Ingrid vai disponibilizar depois, provavelmente no YouTube, né, Ingrid? Tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima.